Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeiros Coríntios 16, versos 13 a 14. E enquanto você procura, eu vou orar. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos que o Senhor esteja neste momento com a Eli Cleice. Ela já foi visitada pelo pastor Fabiano. E sabemos, meu Pai, que a visita do pastor foi uma grande bênção na vida dela. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor esteja com ela e com Adão neste momento, lhes dando sabedoria, ó Pai, sobre o que eles precisam fazer. Ela precisa fazer uma cirurgia, ainda que ela ache que o momento não é oportuno, ainda que ela pense que pode esperar, mas meu Pai, estamos vendo que não pode, porque os remédios estão lhe fazendo mais mal do que bem. Pedimos que o Senhor esteja com ela agora mesmo, dando aos médicos sabedoria para conversar com ela, e o nosso desejo é que tudo isso possa logo passar, e que ela possa, Pai, gozar de boa saúde, de muitas forças. Pai Santo, nós oramos também pelo Arthur, que Deus esteja com ele, com a família, diante do que eles passaram nesta tarde, e nós oramos ao Pai que eles estejam agradecidos a Deus, porque se trata apenas de perda material, mas o Senhor tem preservado a integridade física. E oramos ao Pai, se for da sua vontade, que possam localizar o carro do Arthur, que é seu instrumento de trabalho e de estudo. Pai, nós agora pedimos que fique conosco. Precisamos muito da sua ajuda para pregar esta palavra. E nós acreditamos que toda pessoa selecionada por Deus para ouvir esta mensagem veio nesta noite. Deus trouxe exatamente as pessoas que poderão ser abençoadas através do ensino da palavra de Deus. Fale então com cada um de nós. Mostra-nos o que o Senhor tem para nós. Nesta noite, pedimos no nome de Jesus. Amém. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Hoje à noite eu quero pregar como viver uma vida vitoriosa. Esses dois versículos que acabamos de ler resumem em poucas palavras todos os ensinamentos que Deus nos deixou, tanto no Velho como no Novo Testamento, para que possamos viver uma vida vitoriosa, sem fracassos, sem altos e baixos. A vida nunca será um mar de rosas, mas certamente ela não precisa ser um mar de espinhos. Apesar de todas as nossas dificuldades e tribulações, nós, como o apóstolo Paulo, podemos sempre dizer, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo foi quem disse essas palavras, e ele soa como um general, liderando os seus soldados antes de uma batalha, dizendo para cada um deles, vigiai, dizendo para cada um deles, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos e todas as vossas coisas sejam feitas com amor, antes de serem enviados para o campo de batalha. E não é segredo para nenhum de nós, que a igreja de Jesus Cristo, eu e você, faz parte de uma grande batalha espiritual, desde a ressurreição, desde a ascensão de Jesus Cristo. Não há um dia na face da terra, não há uma noite na face da terra, que o diabo não ataque os verdadeiros filhos de Deus. Agora mesmo eu estava dizendo para um grupo de irmãos, que todas as vezes que nós iniciamos uma nova igreja, nós somos atacados impiedosamente por Satanás. Todas as vezes que nós estamos tentando abrir mais uma igreja, Satanás ataca a nossa família, Satanás ataca a nossa saúde, Satanás ataca as nossas finanças, Satanás ataca a nossa igreja. Nós sabemos que fazemos parte
de um campo de batalha, mas a boa notícia vem de Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E vencedores aqui significa conquistadores. Meus amados irmãos, nesta noite, através de Jesus Cristo, nós podemos conquistar qualquer situação difícil em nossas vidas. Através de Jesus Cristo, nós podemos ultrapassar qualquer barreira que Satanás coloca na nossa frente. Foi durante o seu exílio no castelo de Waldburg que Martinho Lutero traduziu a Bíblia, a palavra de Deus, para a língua alemã. Foi um dos períodos mais difíceis da vida dele, porém o mais produtivo também, como pai da reforma protestante. Ele conseguiu traduzir a palavra de Deus dos originais, dos textos recebidos, para a língua alemã, e a língua alemã moderna, até os dias de hoje, ela surgiu através da tradução bíblica de Martinho Lutero. Foi então um dos períodos mais difíceis e produtivos da vida dele. E nós aprendemos, através de Martinho Lutero e de tantos outros homens e mulheres de Deus, que se a vida lhe dá um pedaço de limão azedo, através da graça de Deus, você pode transformá-lo numa deliciosa limonada. Amém, irmãos? Paulo nos ensina, nesses 2 versículos, 5 segredos para viver uma vida vitoriosa em Cristo. 5 segredos. Vamos lá. Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido e seja sempre amoroso. Esses são 5 segredos que vai permitir, ou que vão permitir, que eu e você, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, nós ainda vamos estar firmes no caminho de Deus. E não só firmes, mas felizes e realizados. Primeiro segredo, seja sempre vigilante. Paulo disse: vigiai, significa ficar acordado como uma sentinela, fazendo o seu turno, prestando atenção a todos os detalhes. Caso contrário, o inimigo pode sim adentrar pelas brechas sem ser visto. Na maioria das vezes, nós somos pegos de surpresa. Quando menos esperamos, um de nossos filhos cai no pecado da prostituição ou no vício das drogas. Quando menos esperamos, o divórcio bate à porta da nossa casa, sem aviso prévio. O Filho de Deus, então, precisa vigiar constantemente, por causa de seus 3 maiores inimigos, que estão sempre tentando derrotá-lo, destruí-lo, a saber, o mundo, a carne e o diabo. E o primeiro desses inimigos é o mundo, e o mundo é o inimigo de fora, é o inimigo do lado de fora. A palavra mundo, irmãos, nem sempre se refere ao planeta Terra em que vivemos, mas sim às pessoas que habitam este planeta, degeneradas, rebeldes e cujo ponto de vista é antibíblico, é secular, é humanista, contrário à palavra de Deus. Só que este mundo é muito atraente e apela para o nosso coração e apela para o nosso intelecto. Há muitos avisos na Bíblia sobre o perigo iminente que este mundo representa para nós e para a nossa família. João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma das histórias mais tristes que já aconteceu dentro da Bíblia se refere a um casal que se apaixonou por este mundo, que foi atraído pelo sistema deste mundo. Ló, sobrinho de Abraão, e a sua esposa, eles se mudaram para as cidades de Sodoma e Gomorra em busca de influência e riquezas. Eles eram limpos, eles eram justos,
mas saíram em busca de influência e riquezas. Eles olharam para as campinas verdejantes daquelas duas cidades e viram muitas oportunidades, ignorando o estilo de vida daquelas pessoas. A palavra de Deus diz que os moradores de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, aquele casal se mudou para aquela região, levando suas duas filhas pequenas. Suas filhas cresceram no meio daquelas pessoas, e elas foram contaminadas. E mais tarde, elas violentaram o próprio pai e se engravidaram dele. A esposa de Ló acabou morrendo juntamente com os moradores daquelas duas cidades. E até hoje, irmãos, este mundo está fazendo muitas vítimas, não só entre eles, mas também entre os filhos de Deus, que estão cobiçando a liberdade do mundo e estão cobiçando os prazeres que este mundo oferece. João também disse: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Mas o mundo passa, e passa com muita rapidez. Mas o segundo inimigo que está nos atacando diariamente é a carne. A nossa própria carne, diferente do mundo, ela é o inimigo de dentro. Ela surge de dentro para fora. A nossa carne nesta noite, ela obteve vitórias, impedindo que alguns de nós não viessem à igreja nesta manhã, e ela também obteve vitória, impedindo que tantos outros não viessem nesta noite. A carne odeia a oração, a carne odeia a adoração a Deus, a carne odeia a comunhão entre os filhos de Deus. A carne é um inimigo muito poderoso, pois sem ela, outros inimigos não teriam acesso sobre nós. Ela é naturalmente perdida, ela é incapaz de melhorar, ela jamais poderá agradar a Deus. Por isso que um dia nós vamos morrer e esta carne vai ficar para trás. Amém, irmãos? Por isso um dia nós iremos morrer e esta carne ficará para trás. Sobre a carne, Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está falando da sua carne, da sua natureza pecaminosa, chamada de velho homem, homem natural. E ele está mostrando que esta natureza nunca vai se converter, nunca vai ser regenerada e permanecerá perdida e condenada. Mas graças a Deus que a nossa alma foi salva. Amém, irmãos? Nossa carne não, mas a nossa alma foi salva. Ela está por detrás de muitas atitudes erradas. Ela está por detrás do nosso desânimo espiritual. Ela está por detrás da lascívia, da cobiça, da ganância, da ira, do orgulho, da impaciência, das críticas, das murmurações. E ela está em busca de prazeres carnais. Esaú, irmão de Jacó, simboliza a nossa carne na Bíblia. Pois por causa de um pratinho de lentilhas, ele vendeu e desprezou a sua primogenitura. E a primogenitura foi dada por Deus. Deus escolhia quem nasceria primeiro. E aquela primogenitura deveria ser usada para a honra e a glória de Deus. Mas Esaú a desprezou por causa de um prato de lentilhas. E assim também nesta noite, por causa de um copo de bebida alcoólica, talvez por causa de uma festa com os amigos, talvez por causa de alguns minutos de prazeres físicos, talvez por causa de alguns minutos de ira, muitos filhos de Deus estão também usando suas vidas, estão usando seus corpos,
estão usando suas línguas para desonrarem a Deus. E nessas horas, não adianta colocar a culpa nos outros, não adianta colocar a culpa nos pais, não adianta colocar a culpa nos irmãos, porque a carne é sua, a carne não é deles. A carne é nossa, a carne não é dos outros. A culpa é sempre nossa. Paulo disse: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o terceiro inimigo que não nos dá descanso é Satanás. E se o mundo é o inimigo de fora, a carne é o inimigo de dentro, Satanás, irmãos, ele é o inimigo de todos os lugares. Ele ataca de dentro para fora, ele ataca de fora para dentro. Ele apareceu pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Mas depois disso, ele surgiu, foi mencionado mais 177 vezes na Bíblia, mas com diferentes nomes, em diferentes situações, para mostrar que ele existe. Ele é uma pessoa real, ele é um inimigo perigoso e verdadeiro. Seu objetivo é destruir a obra de Deus e o povo de Deus. Ele está determinado a causar problemas em nossas vidas. E onde ele se encontra neste momento? Se você e eu pudéssemos vê-lo, ele estaria na nossa frente, ele estaria atrás de nós, ele estaria do nosso lado, ele estaria em todos os lugares. Ele estaria bem próximo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus amados irmãos, para derrotar esses três inimigos, o mundo, a carne e Satanás, Paulo disse: vigiai, fique acordado. Amém, irmãos? Não dê lugar para esses inimigos em sua vida. O segundo segredo para uma vida de vitória: seja sempre fervoroso. Paulo usou a expressão: estai firmes na fé. E a palavra fé aqui significa convicção. Mas convicção, irmãos, nas doutrinas e nas promessas da palavra de Deus. Quantos têm certeza que são salvos? Digam amém. Isso é convicção. Quantos têm certeza que este livro é a palavra perfeita de Deus? Isso é convicção. E convicção não muda. Opinião muda. Muitas pessoas já passaram por nós e elas não tinham convicção. Elas tinham opinião. Elas tinham opinião que nós pregávamos a verdade. Elas tinham opinião que nós éramos bons pastores. Mas a opinião delas mudaram e por isso elas foram embora. Mas convicção não muda. Por quê? Porque a nossa convicção está enraizada na palavra perfeita e imutável de Deus. Convicção é imutável. Mas Jesus Cristo já nos avisou que quando Ele voltasse à terra, não acharia convicção entre nós, não acharia fé. Hoje em dia, irmãos, tudo é relativo, tudo é certo, tudo será aceito pelas pessoas. Perceba que hoje em dia, qualquer modismo religioso, qualquer ensinamento é logo recebido e abraçado pelas igrejas. E igrejas com doutrinas como esta estão sendo rejeitadas, desprezadas, zombadas pelas igrejas modernas e mais liberais. Mas agora eu quero que você preste atenção, porque esse ensinamento que eu vou lhe dar pode salvar a sua vida e a vida de sua família. Qual o alvo número 1 que Satanás procura atacar em nossas vidas? É a nossa fé. E se ele conseguir atingir a minha fé, ou a sua fé, ele conseguiu tudo. Ele conseguiu destruir tudo que nós já conquistamos na vida cristã. Veja o exemplo de Pedro. Jesus disse para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Veja que Satanás estava atacando a fé de Pedro,
a convicção de Pedro. Quais eram as convicções de Pedro naquele tempo? Uma delas, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele havia declarado em espírito: Jesus Cristo, Filho de Deus. Satanás estava atacando aquela convicção. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Como Satanás ataca a nossa fé? Primeiro, ele se aproveita de uma necessidade que temos. Quantos aqui têm uma necessidade nesta noite? Seja sincero, seja qual for. Todos nós temos necessidades. Alguns mais do que os outros, mas todos nós temos necessidades. E Satanás se aproveita de uma necessidade que temos. E segundo, ele se aproveita da falta de conversão em nossas vidas, falta de arrependimento de nossa parte. Primeiramente, aproveita-se de uma necessidade. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. E a expressão vos pediu, literalmente significa vos desejou. Eis que Satanás vos desejou. Pedro, ele tinha algum tipo de problema. Ele tinha algum tipo de necessidade, de aflição, que o próprio Satanás pediu permissão a Deus para supri-la. O próprio diabo queria ajudar Pedro naquela questão. Não se engane, Satanás também se transfigura em anjo de luz. Não se engane, Satanás também tem o desejo de nos ajudar nas nossas aflições, nas nossas necessidades, mas sempre por motivos errados. Muitas pessoas têm necessidade por dinheiro, muitas pessoas têm necessidade por carinho físico, muitas pessoas têm necessidade de amizades, e assim por diante. E elas então vivem descontentes, elas vivem vazias, elas vivem reclamando, nada consegue satisfazê-las. Satanás sabe disso, e então ele fará de tudo ao seu alcance para suprir as necessidades dessas pessoas. Mas em troca do quê? Eis a questão. Em troca do seu casamento, em troca do futuro de seus filhos, em troca da sua saúde, em troca da sua comunhão com Deus, em troca do seu testemunho. Alguém sabiamente disse: Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Ele promete honra, mas paga com a vergonha. Ele promete prazer, mas paga com a dor. Ele promete lucro, mas paga com a perda. Ele promete a vida, mas paga com a morte. Foi exatamente o que ele fez com o primeiro casal que veio a este mundo. Ele criou várias necessidades na vida da mulher, necessidades que não existiam, necessidades que não haviam, mas ele criou aquelas necessidades, ele criou aqueles sentimentos de vazio, de necessidade dentro do coração da mulher. E depois que criou esses problemas, ele prometeu resolvê-los, ele prometeu supri-los, mas em troca, ela tinha que desobedecer a Deus, ela tinha que desacreditar em Deus. E o prazer dela durou somente alguns minutos, mas o sofrimento dela durou por toda a sua vida. Além de Deus, Satanás também conhece as nossas dores, conhece as nossas aflições, e algumas foi ele mesmo quem criou em nós, na nossa vida, na vida de nossa família. Ele agora quer ajudar, mas nós não devemos aceitar a ajuda dele. Amém, irmãos? Nós não devemos aceitar a ajuda dele. E além de se aproveitar das nossas necessidades, aproveita-se da nossa falta de conversão. Quando foi a última vez que você se arrependeu de algo que fez? Jesus disse: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua convicção não desfaleça,
E tu quando te, diga alguém, bem alto, e tu quando te converteres. Confirma teus irmãos. Preste atenção nisso. Não se engane. Pedro já era uma pessoa salva. Pedro já tinha Cristo como Salvador, mas como todos nós, ele precisava se converter, ele precisava se arrepender de seus pecados. O homem é regenerado, é salvo uma única vez no ato da salvação. Mas conversão, irmãos, arrependimento precisa ser diário, sempre que necessário. Pedro tinha uma necessidade que na verdade era um pecado, era uma porta aberta para o diabo trabalhar na vida dele. Em outras palavras, Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter deste pecado, ajude os seus irmãos, para que estes também não caiam na mesma tentação. E qual seria este pecado, pastor? Qual seria esta necessidade na vida de Pedro, que Satanás pediu permissão para suprir? Nós não sabemos com certeza, mas nós podemos imaginar que tenha sido o pecado de orgulho, que tenha sido o pecado de ambição, porque desde o início, ele queria ser o primeiro no ministério. Desde o início, ele queria ser o cabeça do ministério de Cristo. Desde o início, ele queria liderar os demais discípulos. Desde o início, ele queria aparecer mais que os outros. Talvez tenha sido este o pecado, não só dele, como dos demais discípulos, e por isso Jesus disse: e tu quando te converteres, também ajuda os teus irmãos, porque talvez todos eles estivessem sendo tentados naquela mesma área. Em João 21:18, Jesus disse o seguinte sobre a personalidade, sobre a pessoa de Pedro: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Pedro era indomável, Pedro era dono do seu próprio nariz, ele não obedecia às autoridades, ele fazia o que lhe parecia certo, aos seus próprios olhos. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Um dia, Pedro, você não vai poder nem se vestir, uma outra pessoa vai ter que vesti-lo, e a outra pessoa vai ter autoridade sobre você, e vai levá-lo para onde ela quiser, não mais para onde você queira ir. Por isso nós imaginamos que o pecado de Pedro era orgulho, prepotência, arrogância. Ele não aceitava seguir conselhos. Mas a boa notícia é que Pedro se converteu. Amém, irmãos? E ele não deu mais lugar para o diabo. Mas a lição que aprendemos é que não devemos ser pessoas descontentes. Não devemos ser pessoas vazias de coração. Não devemos ser pessoas que murmuram, que reclamam. Não podemos ser pessoas que nos sentimos o tempo todo vazios. Por quê? Porque Satanás vai querer suprir as nossas aflições. Ele quer se andar comigo, e ele quer se andar com você também. Então nesta noite, para viver uma vida vitoriosa, seja vigilante, seja fervoroso, jamais perca a sua convicção na palavra de Deus. Jamais. Em terceiro lugar, seja sempre amadurecido. Portai-vos varonilmente. E literalmente esta expressão quer dizer para você e eu nos portarmos como homens, ou melhor dizendo, como adultos, e não mais como crianças. Este é o contraste. Crianças agem sempre pelas emoções. Crianças estão sempre fazendo birras quando elas não conseguem o que elas querem. Crianças estão sempre preocupadas em brincar. Elas não levam nada a sério. Elas não têm responsabilidade nem compromisso.
Mas os adultos não podem agir assim. Em outras palavras, precisamos crescer espiritualmente. Precisamos amadurecer em Cristo. E talvez, irmãos, esta seja a maior necessidade da igreja, hoje à noite. O que nós mais precisamos na igreja, de crentes espirituais. Amém, irmãos? Que nós mais precisamos de crentes amadurecidos. Crentes amadurecidos. Não mais bebezinhos que precisam ser balançados, mas soldados que sabem pegar na espada. Crentes que sabem quais são os seus deveres. Visitei um casal que já estava na igreja há mais de 10 anos. E você é testemunha que nós sempre pregamos a palavra de Deus, ensinamos com clareza o papel do homem, o papel da mulher dentro do lar. E apesar disso tudo, aquele casal estava brigando. Aquele casal estava se autodestruindo. Brigando por causa de finanças, brigando por causa da criação de filhos, pasmem, brigando até por causa da igreja. E depois de ouvir todas as suas reclamações, finalmente eu fiz a pergunta: onde que vocês estiveram durante esses 10 anos? Parece que vocês nunca estiveram na igreja. Onde vocês estavam enquanto nós pregávamos sobre o lar, sobre a família, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre crescimento espiritual? Parece que vocês não aprenderam nada. Tiago 1:23 fala exatamente dos crentes que se recusam a crescer, se recusam a amadurecer. Ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Que analogia, né? Há pessoas que são narcisistas, elas adoram se olhar perante o espelho, se acham lindas, se acham maravilhosas. Parabéns a essas pessoas. Recentemente eu entrei numa loja que vende cosméticos com uma de minhas filhas, e eles tinham aqueles espelhos enormes com lâmpadas que cegam os olhos. Quantos já viram esses espelhos? E aquelas lâmpadas são tão fortes que quando você se olha no espelho, você consegue enxergar até as veias do rosto. E quando eu olhei para aquele espelho, eu vi as minhas rugas, eu vi aquela bolha, né, que fica abaixo dos olhos. Alguém disse: é falta de sono. Eu falei: não, é veieira mesmo. Eu pude ver os cabelos brancos, pude ver pelos na ponta do nariz. Falei: credo, eu não sabia que eu tinha cabelo aí. Terrível. E eu pensei: gente, como que eu sou feio. Ainda bem que o óculos da minha esposa é grosso. Mas há pessoas que se acham lindas, e eu digo: parabéns para você, continue assim, você vai sofrer menos. Mas a Bíblia já diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós não a praticamos, nós não a vivemos, nós não a obedecemos, nós somos como essas pessoas vaidosas, que só sabem olhar para si mesmas, mas não olham para Cristo, não olham para os outros. E elas só conseguem ver beleza nelas, mas não conseguem ver as sujeiras. E a solução para uma vida vitoriosa, meus amados irmãos, é crescimento espiritual. E quanto mais você e eu crescemos em Cristo, mais aprendemos a nos conhecer, mais aprendemos a nos enxergar como realmente nós somos. Então nesta noite eu quero propor: deixe a palavra de Deus penetrar a sua vida. Amém, irmãos? Deixe a palavra de Deus impactar a sua vida, impactar as suas decisões, impactar os seus pensamentos, impactar as suas emoções. Deixe a Bíblia liderar os seus passos.
o seu destino. E em quarto lugar, seja sempre fortalecido. Nada me fortalece mais do que quando eu estou na casa de Deus. Nada. O verbo que Paulo usou deixa bem claro que a nossa força não é própria e nem fixa. Eu posso estar muito bem nesta noite, fortalecido, e amanhã eu estar fraco de novo. Então de onde vem a nossa força? Veja Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força depende da nossa aproximação de Deus. Mais próximos de Deus, mais força. Mais longe de Deus, menos força. O que eu vou contar realmente aconteceu. Por 2 anos, uma família de missionários foi deslocada para uma ilha, lugar precário. E lá eles receberam um carro velho, precário também, irmão Silvio. E esse carro só pegava no tranco, meu irmão. O problema é que a ilha era cheia de buracos, de altos e baixos, e um deles sempre tinha que ficar no volante, geralmente era a mulher, e o homem tinha que empurrar o carro. Isso eles fizeram por 2 anos. Pior ainda é quando estava só a mulher no carro, ou quando estava só o marido no carro. Era muito difícil, sofreram muito, né? Mas sofreram por amor a Cristo. Só que 2 anos depois, um deles, pela primeira vez, teve a curiosidade de olhar debaixo do carro. E ao olhar debaixo do carro, perceberam 2 fios que estavam desconectados. Então, teve a ideia de conectar os fios. E na hora que conectou os fios, foi só colocar a chave na ignição e ligar o carro, e o motor pegou, na hora. Isso quer dizer que eles estavam sofrendo há 2 anos à toa. 2 anos de sofrimento à toa. E assim também, muitos de nós estamos sofrendo à toa, por falta do poder de Deus, por falta do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Frieza espiritual, brigas familiares, dificuldades financeiras e até problemas emocionais causados pela falta do poder de Deus. E pastor, como eu posso ter o poder de Deus? Primeiro, acreditando na palavra de Deus. Segundo, confessando os seus pecados, abandonando os seus pecados, humilhando-se debaixo da potente mão de Deus. E nós estamos sofrendo à toa, porque não estamos usufruindo do poder de Deus. Efésios 1:19 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Eu ouvi dizer que D.L. Moody, o evangelista do século retrasado, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele sabia disso humildemente, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus não se exibe. Ele sabia que era cheio do Espírito Santo, e eu quero saber também, como que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? Produzindo o fruto do Espírito. Como viver uma vida vitoriosa, gente? Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido e seja sempre fortalecido. E seja sempre também amoroso. Vocês conhecem o pastor Daniel Johnson, né? Fui eu que ensinei o pastor Daniel a abraçar. Mas foram vocês que me ensinaram a abraçar. Porque quando eu cheguei em Goiânia, com 28 anos de idade, isso, né? Eu também não sabia abraçar. Eu também achava esquisito abraçar. Vocês do Sul ainda são piores do que nós lá do Sudeste.
Mas o povo goiano não deixa por menos, né, Silvio? O povo goiano abraça, com pureza. E então eu ensinei o pastor Daniel, aquele norte-americano, a abraçar. Mas mesmo sem ele abraçar, mesmo ele sempre nos tratando à distância, ele sempre demonstrou amor por nós. E esse amor do pastor Daniel que perdura até os dias de hoje. Acho que eu nunca posso me lembrar de uma época que eu achei que ele não nos amasse. Paulo disse: todas as vossas coisas sejam feitas com... Nunca deixe de amar esta igreja. Nunca deixe de amar esta igreja. Porque a partir do momento que você não amá-la mais, não é só um pé que está para fora da igreja, o corpo inteiro está para fora da igreja. Nunca deixe de amar esses pastores, por mais falhos que sejamos, porque a partir do momento que você não nos amar mais, de novo, seu corpo já está fora da igreja. Nunca deixe de amar a Bíblia, de amar a vida cristã, caso contrário você vai abandoná-la mesmo. O amor é, sem dúvida nenhuma, a virtude principal. A Bíblia ensina que o amor é o maior motivador da vida cristã. Tudo que fazemos ou realizamos em nome de Deus precisa ser feito com amor. Este amor é capaz de nos libertar de uma porção de sentimentos errados, sentimentos que nos escravizam diariamente, ciúmes, críticas, preconceitos, amor próprio, orgulho que tanto tem nos separado de Deus. O que eu acho bonito de se reparar é que no final do ministério de Jesus, antes dele morrer na cruz e subir para o céu, os discípulos, fora Judas Iscariotes, já estavam mais amadurecidos. Também puderam, 3 anos e meio ali, na presença do Mestre, eles aprenderam alguma coisa. E quando Jesus disse: um de vós há de me trair, se isso fosse há 3 anos, todos eles teriam perguntado: quem, Senhor? Diga-me, eu vou matá-lo. Mas quando Jesus disse: um de vós há de me trair, todos eles, sem exceção, perguntaram: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Agora, ao invés de acusar uns aos outros, eles olharam para as suas próprias vidas. Então o amor cristão é aquele que coloca Deus em primeiro lugar e coloca o próximo em segundo lugar, e coloca o nosso eu em terceiro, quarto, quinto lugar. Já o amor próprio, é o maior vilão que existe dentro do corpo de Cristo. Nesta noite, se você se ama a si mesmo, mais do que a Deus, mais do que aos outros, todas as suas decisões vão sempre priorizar os seus desejos e deixar Deus e os outros em segundo plano. Jesus deseja que sejamos felizes. Amém, irmãos? Ele disse que Ele veio para nos dar gozo, e que o nosso gozo seja completo. 5 segredos, então, para uma vida cheia de vitórias. Quero que você repita todos eles comigo neste final. Pode ser? Em voz alta, todos juntos. Seja sempre vigilante, seja sempre fervoroso, seja sempre amadurecido, seja sempre fortalecido, seja sempre amoroso. E agora nós vamos ler juntos o texto de 1 Coríntios 15, 57. Primeiro eu vou lê-lo e depois a igreja. Aquela foto é da sua igreja em Ribeirão Preto, tá? Ou seja, uma extensão desta igreja. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos falar isso juntos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. O apelo nesta noite são só dois. Podem olhar para mim. O primeiro: se você morresse hoje, você tem certeza para onde vai? Se você não sabe, não tem certeza, eu gostaria de orar por você. E o segundo apelo: você está vivendo uma vida vitoriosa? Seja sincero. Não, pastor, não estou. Você precisa deixar o seu lugar e falar com Deus aqui no altar. Vamos fechar os olhos e nos colocar em pé.